Pessoal, o tema de redação do Enem 2017 foi Desafios para a Formação Educacional dos Surdos no Brasil. Poderia até não ser um dos temas mais esperados da maioria de vocês, mas não destoa de maneira alguma da linha de temas que o Enem vem trazendo, a saber, problemas sociais, temas ligados a minorias e principalmente a direitos que já são garantidos em lei, mas que não se concretizam, não se materializam, né? Não acontecem na prática. E esse tema importantíssimo, né? Os próprios textos base mostravam na prova que já há uma lei brasileira de inclusão que garante o acesso à educação a todos os deficientes, sejam eles surdos, sejam deficientes físicos, sejam pessoas cegas, né, portadoras de deficiência visual. Mas há de se lembrar, a própria Constituição garante a educação como um direito social a todos os cidadãos. E esses repertórios ligados à legislação, ligados ao fato de isso ser um direito já afirmado e reafirmado em várias instâncias da legislação, poderia ser um mote para que o aluno iniciasse o texto, para depois ele apresentar o que a proposta pede mais especificamente, que são os desafios. Um deles poderia ser a falta de conhecimento de alguns profissionais de educação da existência de Libras, de como ela funciona, e as próprias instituições não terem a capacidade de fornecer, por exemplo, intérpretes, né? Pessoas que possam fazer versões entre textos que existem na linguagem escrita e Libras. Essa questão de oferecer Libras na escola brasileira é fundamental pelo fato de essa língua ser a língua mãe da maioria dos surdos. Uma pessoa que nasce com a deficiência auditiva completa, ela não tem o português como sua primeira língua. Quando ela é apresentada à língua brasileira de sinais, é essa língua com que ela começa a organizar seu pensamento, com que ela começa a desenvolver sua cognição. Daí a importância de essa língua ser oferecida nas escolas em paralelo com a língua portuguesa. Normalmente uma sala de aula, quando possui alunos surdos, tem o professor conduzindo a matéria e conta com o intérprete no canto da sala, né? No entanto, poucas escolas, mesmo as públicas, aquelas que mais deveriam obedecer estritamente à lei, oferecem isso para os alunos. Outro ponto a ser abordado poderia ser a própria capacitação na faculdade, né? Os cursos de licenciatura, por lei, desde 2005, precisam oferecer uma disciplina de Libras para aqueles que estão se formando professores. No entanto, isso acontece, via de regra, apenas em uma disciplina, não o suficiente para oferecer a fluência necessária para que o professor possa trabalhar com esse público. Tá? Os próprios cursos de Libras, porque existem formações superiores em língua brasileira de sinais. E o último levantamento que foi feito pelo INEP mostra que das 59 universidades federais, você tem apenas 7 que têm um curso superior com especificidade à formação em Libras, né? Enquanto cursos que formam professores em outras línguas são abundantes. Toda a universidade federal tem curso de letras alemão, francês, inglês, mas curso de letras com habilitação em Libras são muito raros no nosso país. E essa também poderia ser uma problemática para o aluno relacionar com uma das leis citadas no texto base, né? E como proposta aí de solução, toda redação tem que terminar no Enem com uma proposta de solução, além do aprimoramento infraestrutural dessas escolas, oferecendo essas condições de profissionais de Libras, de capacitar os professores, o próprio Ministério e as próprias secretarias de educação precisam ser mais rigorosas na exigência desses ditames, dessas possibilidades, né? Ainda existem escolas, por exemplo, particulares que cobram um valor diferenciado quando o aluno portador de deficiência auditiva se matricula nelas. Isso é vedado por lei. Então, cabe tanto às famílias conhecerem suas prerrogativas legais para poder fazerem denúncias ao Ministério e à Secretaria de Educação, quanto essas instituições públicas cobrarem rigorosamente das escolas o oferecimento dessas oportunidades. Então, entendo eu que o aluno que seguisse esses caminhos, né, de mostrar os desafios frente a uma lei que já coloca isso como garantia e que pudesse solucionar com os órgãos estatais que gerenciam a educação no país, com propostas que procurem oferecer tanto condições físicas quanto qualificação profissional, terá feito uma boa redação. Então, acredito que seja isso, tá? E obrigado, até a próxima. Final ficou bom?